Agora, essa formação dos leigos, assim, porque intra-eclesial, né, intra-igreja, já tem... Não são muitas pessoas que trabalham, né, em pastorais. Às vezes, repete, você está em uma, em outra, são os mesmos. Que é algo, talvez menos desalojador. Imagina estar na sociedade como um leigo cristão. É mais desafiador e eu acho que menos gente tem essa consciência. E eu acho que tem um desafio que você estava falando, de transformação da sociedade. A igreja, por muito tempo, e ainda hoje, uma parte dela, é muito conservadora. E esse conservadorismo os leigos formam leigos muito conservadores também. E esses leigos muito conservadores, a gente viu recentemente, tem uma dificuldade muito grande de saber o que é a transformação da sociedade. Na verdade, nem querem a transformação da sociedade. É verdade, nem querem. Né? Você vê isso como uma incoerência? Não sei se é incoerência, mas é um problema, assim, bem complicado, não é? Porque realmente, não é? A igreja, ela se fechou muito para essa questão política e para justamente colocar o leigo mesmo dar para o leigo essa noção de que ele precisa estar atuando lá onde ele vive, não é? No trabalho dele, não é? Onde ele atua, na família. Não é? Na família ainda a igreja sempre falava alguma coisa. Mas, assim, da vida social é muito complicado, não é? Então, por exemplo, a gente viu, eu que já estou há bastantes anos nesse trabalho, a gente vê muita gente que estudou, trabalhou, foi para a política e que era, assim, bastante comprometido e que a igreja depois já fica com medo de usar aquela pessoa, de chamar a pessoa para alguma coisa, não é? Agora ela começou a se abrir um pouco e, infelizmente, eu estou sentindo agora que a coisa está se fechando novamente. Sim. Não é? Quer dizer, acho que essa corrente mais da direita, como a gente fala, ou mais tradicional, está aumentando na igreja, principalmente entre os padres, né? Sabe que Fale. Eu acho que também para a gente chegar à atuação do leigo mais efetiva e comprometida, seja na sociedade, no seu campo de trabalho, na sua atividade, ele tem que ter formação. Porque se ele não receber formação, ele não vai se conscientizar da sua verdadeira vocação enquanto leigo. Porque é muito fácil ficar só ali na paróquia, né? E cômodo, não é? É muito fácil ficar ali. Agora, o duro é a gente sair daquele círculo para poder atuar justamente nas áreas que necessitam da atuação do leigo, nos diferentes campos sociais, né? E da cultura, do trabalho, da sociedade em geral. Mas tem que passar pela formação. Se o leigo não conhecer documentos da igreja, se não conhecer doutrina social da igreja, fica muito difícil a atuação dele, porque ele não se reconhece como um protagonista na sua atividade, não é? Então, ele fica num ambiente, num círculo muito fechado. Então, é essencial a formação e a participação do leigo nas atividades. E os conselhos de leigos, eles proporcionam essa formação. Quantos eventos a gente tem que o leigo tem essa oportunidade para receber uma formação de nível muito bom, de forma gratuita e que pode ser uma mudança, um paradigma novo na própria vida dele. Isso. Agora, estimular a participação do leigo nesses espaços de formação é também um desafio, né? Esse é o grande desafio, eu acho. Entendeu? Porque a gente tem tentado fazer isso com divulgação, tudo isso. Mas, realmente, nesse ponto, eu acho que atualmente a gente já teve muito apoio
das paróquias que anunciavam, e que agora isso está diminuindo muito. Esses padres novos, sinceramente, eles não colaboram nesse sentido, né? Uhum. Eu acho que tem a ver, Maria Helena, com esse fechamento que você ao qual você se referiu. Né? Eu estava lendo uma homilia do Papa Francisco, agora na Jornada da Juventude. São várias homilias muito bonitas. Nossa, inspirador. Aliás, né, graças a Deus a gente tem o Papa, né, Francisco. Nossa, que coisa maravilhosa. E ele estava falando justamente que, por exemplo, Jesus viu os pescadores, né, quando ele chamou os discípulos, os 12, mas ele viu, tinham 2 barcas, eles tinham saído da barca, eles estavam limpando as redes, e o próprio Jesus tentou pregar na sinagoga, e foi quase expulso, quase morto, foi expulso, quase morto. E aí ele foi para o meio do povo, aonde o povo vive, né, com as suas preocupações, seus desafios, e Jesus foi pregar lá. Então, dizendo que nós devemos pregar, digamos assim, né, com a vida onde as pessoas estão. Onde elas estão. É o problema, né? Essencial. E que a mudança de realidade hoje, com um afastamento a não presença de Deus na vida das pessoas, com o consumismo, individualismo e tudo mais, vai criando uma sociedade afastada, que Deus não tem um lugar, né? E que a igreja e que muitos grupos não devem ter medo de enfrentar isso. E esses, falando com minhas palavras, né? E esses que têm medo acabam se fechando e voltando para práticas e conceitos antigos. E ultrapassados. Eles se fecham com medo dessa sociedade diferente. Então, eu acho que é muito por aí do que vocês dois estão falando. Né? Porque o Concílio Vaticano o Concílio Vaticano II deu uma grande abertura, aliás, foi o que deu uma grande abertura para a participação dos leigos na igreja e na sociedade. Porque antes o leigo não tinha participação ativa nenhuma, né? Então, mas o que a gente sente é que, na verdade, muito ainda do Concílio Vaticano II, que em 2025 já vai completar 60 anos, ainda não se concretizou, infelizmente. Não é? Muita Muitos coisa. dos documentos que saíram do Concílio Vaticano II, que tratam da atuação do leigo, da sua vocação, ainda não foram colocados em prática verdadeiramente, infelizmente. E é um retrocesso, né? Porque o Papa João XXIII queria abrir as portas da igreja para o mundo, e nós estamos vendo um caminho contrário, um fechamento. Né? E aí os leigos que têm medo, né? Ai, o padre vai brigar comigo. Ai, mas se eu for, será que o padre vai brigar comigo? Vai querer que eu vá? Não tem que ter medo do padre. O padre tem o ministério dele e o leigo tem o seu. Né? Nós não precisamos de autorização do padre, do bispo, para exercermos o nosso protagonismo enquanto leigos. É isso aí mesmo, e o que a gente tem tentado. Mas a única coisa que eu acho assim que dá um pouco de alento é que a Lurdinha até agora tem participado mais que eu nas assembleias nacionais. Ela no mês passado foi para Recife. Em junho. Que legal. E a gente vê que no Nordeste, por exemplo, a coisa é muito diferente. Muito. Muito diferente. Ainda a gente sente, assim, sabe, a turma participando mesmo, não é? E ainda existe muita comunidade eclesial de base, que aqui já não existe quase mais. Né? Eu trabalho, por exemplo, numa área que você falou da VIP, que é lá na região continental de São Vicente, né, no Quarentenário, que lá ainda tem um grupinho que a Irmã Dolores continuou com muita esforço de manter ainda um grupo de comunidades eclesiais de base. Mas elas têm uma dificuldade tremenda também, não é? Então, a gente, às vezes, a região sudeste, nesse ponto,
É engraçado, o país mais desenvolvido é o que você falou, né? Que é o consumismo, é a política econômica muito errada e tudo isso, não é? Que faz com que o povo se afaste de Deus, né? E não aceite realmente. Embora existam, porque a própria igreja, ela fez 2 documentos sobre os leigos. E os documentos são excelentes. Não é? Mas a turma, acho que a maioria nem leu esses documentos, não é? Então, quando você fala, eles ficam olhando assim, não é? Como o Xavier sempre fala, já querem te taxar de comunista. Que documentos são esses, Maria Helena? Você lembra o nome? O protagonismo dos leigos. E teve o ano também... É o documento 65 da CNBB. E o outro foi o ano... a CNBB declarou... Foi 2018. 2018 foi o Ano Nacional do Leigo. Saíram vários documentos, artigos, tudo isso. Não é? Mas... A divulgação, a divulgação é muito pequena. Muito pequena. A gente depende muito das paróquias. Exatamente. E é isso que eu falo, né? Os padres, infelizmente, eles estão se fechando muito em relação a isso, né? Eu não devia falar, mas eu vou falar, porque eu acho assim, a diocese fez 100 anos. Fazendo 100 anos. Né? Houve uma missa soleníssima, um festejo. Não houve uma palavra do bispo sobre os leigos. Quer dizer, a igreja não é formada por padres, ela é formada por leigos. Né? Quer dizer, como que numa festividade... Isso, realmente, alguns anos atrás, no bispado de Dom Davi, jamais aconteceria, porque ele sempre deu muito espaço